Estamos acabando. Com as bênçãos de Deus, vamos iniciar nosso dia, né? Isso com muita aí. alegria, que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Com certeza. Já está dando. Verdade. Quem faz a prece? Vou fazer. Você vai fazer? Não, mas tem uma correria, meus gatos eles estão devendo chuva, sem chover. Eles também precisam. A minha está aqui esperando para ouvir as palavras de Deus. Bom, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia reunidos em seu nome. Auxiliados por essa tecnologia, estamos conectados num só pensamento, para que possamos estudar, compreender e aplicar seu Evangelho, Senhor. Ser conosco, nos intuindo, nos guiando, nos orientando quando necessário. Ainda somos muito imperfeitos, Pai, e precisamos muito do seu auxílio. Ilumina também todos os irmãos que não puderam estar conosco. Ser o nosso refrigério, Senhor. Às vezes, por problemas pequenos, ficamos tão chateados, mas não olhamos para o lado e ver, para enxergar os irmãos que tanto sofrem, com problemas verdadeiramente graves ou muito maiores que os nossos. Faça com que nós possamos ter esse entendimento, a olhar para o lado, amar os irmãos, ser mais caridosos. Hoje, amanhã e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Amém. Bom, então vamos lá. Estamos aí em prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal, certo? Certo. Na prece pelos outros, certo? Sim. Então vamos lá. Item 46, prefácio. Disse Jesus: amai até os vossos inimigos. Certo? Sim. Então, a inimizade não tem caráter recíproco, né? Uma pessoa pode ser ela própria se considerar essa pessoa inimiga nossa. Mas o importante é que nós não sejamos inimigos dela, ainda que façamos alguma diferença no contato com essa pessoa com relação às pessoas mais próximas do coração, né? Mas a inimizade não pode ter caráter recíproco. Vejam aí. Amai até os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Pronto, resumiu tudo aí, ó. A gente faz o bem pelos outros, damos aula para as crianças carentes, ajudamos os venezuelanos, ajudamos pessoas na rua comprando alimento. Beleza. Mas você quer ser caridoso mesmo? Caridoso? Quero. Dá uma olhada em algumas pessoas da nossa família. Cada um olha algumas pessoas da sua família. Tem algumas pessoas com as quais nós temos algum grau, né, de sentimento contrário à caridade? Tem. Quer praticar a máxima caridade, a máxima? Quero. Ama esses. Né? Essa é a sublime aplicação da caridade. Então, vê que, antes de tudo, essas questões elas não são externas, elas são internas, envolvem os nossos sentimentos. Aí nós podemos, por aqui, imaginar como é que eu estou no nível da caridade.
eu estou aplicando a sublime máxima da caridade, amando algumas pessoas que, na verdade, dentro de mim, fazem surgir sentimentos contrários à caridade? Esse é o máximo. Esse é o máximo. Então, vê aí. Não é ir na rua auxiliar, né? Claro que isso deve ser feito. Vamos auxiliar as pessoas que estão na rua, vamos dar aula para as crianças, vamos correr atrás de pessoas ricas que possam, né, apadrinhar as crianças, dar aula para as crianças. Beleza, vamos fazer tudo. Mas a máxima caridade vai estar numa luta interna, com pessoas próximas. Mas, ao proferi-la, Jesus não pretendeu que devamos ter para com os inimigos o carinho que dispensamos aos amigos, né? Então, há uma necessidade para o nosso nível evolutivo que haja uma determinada gradação dos sentimentos. Então, já começa dizendo que não é ter para com esses inimigos o mesmo carinho que temos para com os amigos. Por estas palavras, quais? Amai até os vossos inimigos, essas palavras, ele nos recomenda que, então vamos mais nos detalhes a respeito das lutas sentimentais internas nossas. Primeiro, esqueçamos suas ofensas, né? Ah, meu amigo, isso é fácil? Isso é fácil? Esqueçamos as suas ofensas? A pessoa me tratou mal lá no ano passado. Tem um ano que houve, né, uma determinada ofensa. Aí a gente esqueceu hoje? Não, não esqueceu. Não esqueceu. Aí fica aquela luta interna, né? Porque alguns parentes querem as aproximações, mas você não quer. Mas a gente não quer, né? Vai meio contrariado, antes de ir, faz até um alvoroço, mas o ideal é esqueçamos as ofensas. Que perdoemos, que lhes perdoemos o mal que nos façam, né? O perdão do mal. Aí isso mede aí o grau de compaixão e, portanto, de caridade. Não, essa pessoa ainda está em tal nível evolutivo. Você começa a justificar para você a razão pela qual ela faz o mal. E se você tem um raciocínio amplo com relação ao nível evolutivo dos seres humanos, um conhecimento bom a respeito do progresso, você inicia uma noção de perdão. Que lhe paguemos o mal que nos fez com o bem que podemos fazer. Percebe? Então não é que a gente vai ter o mesmo sentimento que temos para com os amigos. Não dá. Então o que é? Esquecimento da ofensa, perdão do mal, né? E retribuir com o bem o mal que recebemos. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, então, os espíritos superiores estão nos observando, né? Aí, eles de olho na gente, sabem que nós nos tornamos mais meritórios de um auxílio um tanto mais frequente deles. Pelo quê? Porque eu procedi dessa forma. Qual forma? Esquecendo as ofensas, perdoando o mal, retribuindo com o bem. Então, aí eles vão estar mais próximos de mim, os superiores, porque eu demonstrei merecer isso. Ele mostra aos homens a verdadeira superioridade. Aí, assim, nós nos mostraremos superiores no aperfeiçoamento moral, que é o que importa, né?
Aí ele repete os itens do capítulo 12, que é amar os vossos inimigos, item 3 e 4. Amar o próximo é caridade. Beleza. Então, amar os inimigos é a sublime aplicação desse princípio de caridade. Né? Porque a pessoa que se aproximar dessa máxima aplicação do princípio da caridade, amando os inimigos, ela vai demonstrar maiores vitórias internas nela mesma contra o orgulho e contra o egoísmo. Né? Repete a informação de que não é para ter com os inimigos a mesma ternura que se tem para com os amigos. Por quê? Porque a ternura pressupõe confiança. Ora, e a gente não tem confiança naqueles que nos tratam mal, naqueles que são nossos inimigos, né? E, de fato, a gente não sente a mesma coisa na presença de um amigo ou de um inimigo, porque é uma questão fluídica. Os fluidos, né, daquela pessoa são agradáveis, ou os fluidos daquela pessoa são desagradáveis. E já há uma história com ela de vida pregressa, né? Então, amar os inimigos, no capítulo 12, item 3, é não guardar ódio, é não guardar rancor, é não ter desejo de vingança, é perdoar, é não criar obstáculos à reconciliação. Já passou um ano, vai lá. Não, não vou, não. Não vou. Aí você vai. Aí você vê que não era tudo aquilo que você pensava que era. Você estava criando um obstáculo sentimental à reconciliação, né? É desejar o bem e não o mal. A pessoa entrou numa dificuldade, é estender a mão para socorrer, é não prejudicá-la por atos e por palavras, né? E o item 4 vai dizer o quê? João, Pois não. as coisas começam, eu acho, assim, desde o momento que a gente... Quando você tem uma discussão, vai, aí depois você acaba até a discussão, às vezes a gente mesmo fala, não, vou sair de perto para não discutir, para não piorar. Mas aí aquilo fica na cabeça, aí você começa, não, por que eu não respondi isso? Por que eu não falei isso? E isso não é... Aí vai gerando, mas eu devia ter falado tal coisa. Isso aí vai gerando, essa energia ruim vai ficando na gente também. E isso aí vai fazendo mal até físico para a gente. Se a gente conseguir interromper essa ideia aí, já é um bom caminho, né? Isso Sim. de ficar na sua cabeça, essa monoideia. Eu tinha Alimentando a planta má, né? Eu tinha uma coisa assim que ficava na minha cabeça, que até no último programa que eu assisti com o Jorge Elahá, eu fiz a pergunta, né? Que é exatamente essa questão, né? De não guardar mágoa, rancor e ódio, essas coisas. Mas eu tinha uma colega de trabalho que, desde o início, sabe? Eu procurava levar, eu levava na boa e tudo, sabe? Tranquilo. E aí ela começou por trás a querer puxar meu tapete, sabe? E aí as pessoas vinham, olha isso, olha essa pessoa é assim, essa pessoa sabe. E eu levando, né? Até que um dia uma outra colega, né, chegou assim na sala, estavam as duas, né, na minha sala, aí chegou e disse assim, ela é falsa, porque ela sai daqui, ela fala de você, ela fala isso, ela fala aquilo. Aí eu digo, deixa para lá, deixa, vamos, esquece e tal. Aí eu procurei me afastar dela, ela foi para um outro setor, saiu do meu setor, foi para outro setor, tá. Mas ela sempre, né? Ela fazia as viagens, tudo, aí ela falava, tal, olha, porque a Malu e tal. Aí o pessoal vinha, me contava, e eu levando. Aí, quando foi o tempo, a gente voltou assim, a um convívio, né?
Mas eu sempre tinha aquele pé atrás, com medo assim dela fazer tudo novamente. Mas eu conversava, ela vinha, olha, porque minha sobrinha, isso e tal. De boa, conversava na boa com ela, assuntos familiares e tal. Aí, de novo, João, ela foi, olha, porque não sei o que e tal. Eu afastei. O que eu fiz foi isso. Eu só afastei, sabe? Mas eu ficava preocupada, sabe? Se eu estava agindo certo ou não, de ter me afastado dessa pessoa, sabe? De eu não ter sentado e, escuta, fulano, por que você age dessa forma? Você não vê que isso é errado? E isso que ela dizia que ela era espírita. Mas eu nunca sentei e conversei com ela. E fiquei com essa dúvida, entendeu? Mas aí eu perguntei, o Jorge disse assim, não, a gente também tem que afastar. A gente não tem que ficar, né, ali. Você fez o que você podia, né? Se a pessoa permanece, você não tem que ficar junto. Tá? O amar o inimigo, tá? Não quer dizer que você vai ali, você perdoa as faltas dele, mas não quer dizer que você vai ficar ali amorosamente com ele, como você fica com um amigo. Né? Eu já tinha visto isso tudo, a gente viu no capítulo 12 tudo, né? Mas eu tinha aquela dúvida, né? Que aí ele me explicou direitinho ali, aí eu digo, então eu não estou tão errada, porque eu ficava preocupada, né? Assim, eu digo, meu Deus, será que eu não tinha que ter? E tem uma sabedoria, né? Porque a gente pode começar orando pela pessoa, o que ajuda a transformar até os nossos próprios sentimentos, assim como o sentimento dela, né? Agora, vejam, são pessoas um tanto próximas? São. Não é razoável, efetivamente, não é sábio que a gente vai ficar ao lado dessa pessoa com constância, com frequência, não faz sentido. Mas vai ter um encontro familiar, né? Aí esse encontro se repete com uma determinada frequência. É razoável que nós possamos ir sem as pedras nas mãos para serem lançadas, percebe? Então, tem uma sabedoria no prazo de vivência. Você não vai ficar frequentemente com aquela pessoa. Mas surgiram algumas oportunidades espaçadas, né? Não podem ser muito frequentes até, em que eu vou, como que eu vou, percebe? Tem que ter sabedoria na coisa, porque senão não vai reconciliar. Há um prazo de reconciliação. E com determinadas pessoas há um grau ideal de convivência. Olha, a gente vai se encontrar num churrasco, num casamento, num encontro familiar, eu chamo essa pessoa uma vez aqui para casa, mas não vou chamar todo fim de semana, enfim, tem uma sabedoria aí. Não, inclusive, João, assim, como era questão de trabalho e tudo, né? Aí houve uma época que no serviço público eles fizeram o seguinte: um colega avaliava o outro, sabe? E eu avaliava ela, tudo, eu sempre avaliei direitinho ali, tudo, né? Que ela trabalhava direitinho, aquela coisa toda, tá? E eu era a chefe. Aí ela chegou, quando ela foi me avaliar, ela botou minha nota lá embaixo. Você acredita? Aí eu cheguei, eu fui conversar com ela, né? Eu digo, mas vem cá, você acha mesmo que eu mereço isso? É o que eu acho. Então, sabe, não tenho raiva, não tenho rancor, mágoa, nada disso, entendeu? Mas não é uma pessoa que eu quero conviver. Ter perto, sabe? Não precisa. Posso falar um exemplo? Fale. Bom dia. Fala, Estefânia! Bom dia! E aí, Estefânia, tá tudo de bom aí? Graças a Deus. Tudo na paz de Cristo. Tudo na paz. João, assim, ó, pessoal, eu no hospital eu fiz um concurso federal e passei.
E eu estava trabalhando na correria no hospital, e o chefe disse, ó, passa para os teus pacientes e vai embora, porque tu tem que fazer uma entrevista hoje em outra cidade, a 300 quilômetros, porque você passou no concurso federal em Santa Maria. Eu falei, eu passei, e ele olhou na internet, eu ia perder o concurso, perderia o concurso se ele não me avisasse. Aí a minha amiga, ela era meio baixinha, não era anã, nada, mas assim, ela olhou para mim e disse, também essa renga consegue tudo. Ai, na hora, assim, eu disse, não me fez tão mal, mas me fez eu repetir, por que aquilo dela para mim, né? Eu tinha um carinho por ela e tudo mais. Aí aquilo ficou. Aí veio um aviso na minha cabeça, trata bem ela, trata bem ela. Aí comecei a tratar bem ela, passou a primeira data comemorativa, trouxe um presente bom para ela, chamei ela na minha casa para passear, para conversar, e eu notei que tinha um grau de inveja, uma revolta naquele corpo ali. Aí eu falei, não, eu vou ter que conviver com ela várias vezes aqui no hospital, eu vou ter que aprender a conviver. E aquela força me veio, eu chamei, hoje ela é minha melhor, é uma das melhores amigas que eu tenho, nunca ouvi ela falar mal de alguém para mim, e alguém para mim, e acho que de mim também, né? Aí então a gente se fala, quando eu vou para o sul eu me encontro com ela, a gente é outra coisa. Mas o que eu fiz? Eu assustei com aquela palavra dela, e daí que ela não passou. Aí eu falei, não, traz ela para perto, porque para conviver com o inimigo aqui no hospital vai ser difícil. A gente já tem umas broncas grandes no hospital, né? Eu era mal vista no hospital porque eu não fazia corpo mole. Então, toda pessoa que não faz corpo mole no hospital, ela é mal vista. E então, o que aconteceu? Aí, hoje, ela é minha melhor amiga, graças a Deus, mas que foi grande susto quando ela falou aquela palavra ali, me assustou, porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim, né? Então, eu vi que ali tinha uma energia não muito agradável. O que eu fiz? Eu me aproximei dela, agradei ela, né? Depois já fiquei amiga dela, fui na casa dela, ela foi na minha, e a gente se dá super bem hoje. Ela me respeita hoje, como sempre. Beleza. Desfez a coisa, né? Desfiz É, também. Gostei da Legal. expressão, viu, Stefania? Aquele corpo lá. Tinha uma invejinha naquele corpo, mas tem um monte de corpo cheio de inveja por aí, você pode ter certeza. É verdade. Você foi delicada, tinha um pouquinho de inveja naquele corpo lá, mas tem corpo que está gordo de inveja. Eu acho que a inveja é um desequilíbrio muito grande, a falta de amor próprio, a falta de amor a Deus, é falta de estudo. Essa inveja, às vezes, as pessoas têm, que já trazem de outras vidas, claro, consequência do passado. Mas se tivesse um pouquinho de estudo, um pouquinho de evangelização, já ia pensar diferente, né? Porque nós também já fomos assim. Então, eu entendi ela por esse lado. É. Então, vamos lá, vamos continuar. O item 4 desse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, ele mostra que o Espiritismo nos ajuda na vitória interna contra as questões sentimentais. Porque ele diz logo assim, ó, aquele que só vê a vida presente, portanto, quer dizer que não tem conhecimento a respeito da vida futura, das verdades que traz o Espiritismo. Quer dizer, a pessoa não tem nenhum conhecimento a respeito da vida da alma. E ela só vê a vida presente. Para essa pessoa, essa máxima de Jesus, amar os inimigos, é um contrassenso total. É um contrassenso, não faz sentido, né? E aí ela até carrega a ideia oposta. Qual? Bom, se essa pessoa é minha inimiga, eu creio que a morte dela pode me livrar dos prejuízos que ela pode me causar. Então, a pessoa começa a alimentar um certo desejo de vingança. E, por consequência, alguns em nível evolutivo mais inferior, até mesmo de assassinato, né? E o perdão, para essas pessoas que só veem a vida presente, parece uma fraqueza. Não, isso é fraqueza, não tem sentido, né? Mas o espírita, né? Ele vê totalmente diferente. Ele lança um olhar para o passado, quer dizer, tem alguma coisa no passado nosso que levou essa pessoa hoje a ter esses determinados sentimentos por mim. Então, de certa forma, eu participei, eu fiz alguma coisa em vida passada que a deixou com este sentimento com relação a mim.
De certa forma, eu contribuí na construção dessa personalidade aí, dela ser como ela é. Então, você já cria uma justificativa que te põe numa posição em que você não vai se achar o máximo injustiçado, porque você sabe que, com a luz do Espiritismo lançada para o futuro, você tem responsabilidade nessa relação, né, problemática. Mas também o Espiritismo lança a luz para o futuro, né? Lança a luz para o futuro, o que nos leva justamente a perdoar, a não criar obstáculos à reconciliação, a suportar as provas sem queixas, porque as provas mais difíceis são as provas do coração, não é as provas físicas, passar por uma doença ou uma privação de bens materiais. Essas provas que mais derrubam a gente são as provas que envolvem essas questões do sentimento. Suportar essas determinadas pessoas que são provas, que nos vamos botar nessa palavra, que nos fazem mal, né? Suportar sem queixa. Agradecer a Deus a experiência pela aquisição de paciência. Porque como é que você vai demonstrar que adquiriu paciência e resignação sem que essas pessoas nos submetam aos sentimentos opostos à caridade, né? Ora, e essas ideias todas oriundas do Espiritismo, que facilitam o nosso crescimento sentimental, nos predispõe justamente ao perdão. Porque nós sabemos que quem for mais generoso é aquele que mais se engrandecerá, até chegar ao ponto em que é o ponto ideal. Qual é o ponto ideal? O ponto ideal é quando nós nem mais nos ofendemos pelos insultos dos inferiores. Esse é o grau ideal a que chegaremos. Nem no momento da ofensa, nem depois você não fica remoendo a coisa, porque você não se ofendeu, você teve compaixão de quem te insultou. Beleza? Beleza. Beleza. Então, isso é todo raciocínio que tem que envolver o conteúdo da prece que nós devemos fazer pelos inimigos e que nos querem mal. Legal, então vamos lá. A prece. Meu Deus, perdoo a fulano, a ciclana, a beltrana, o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo que me perdoeis e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido, né? Então, veja, a pessoa já se botou numa situação idêntica do outro, né? Porque nós também não somos santinhos. E nessa relação social, nós também ferimos, né? Nós também magoamos. Então, pedimos para ela, né? Nós pedimos a Deus, meu Deus, vou tentar perdoar o mal que essa pessoa me fez, como desejo que tu me perdoes e ela também me perdoe pelas minhas faltas que eu haja cometido. Se o colocastes, essa pessoa, né, no meu caminho como prova para mim, faça-se a vossa vontade. Então, vê que as maiores provas nossas não é assim, eu estou privado do bem material, eu estou meio adoentado. Essas provas aí são fáceis, já as mais difíceis são essas. Provas do coração, de familiares problemas. Mas, se Deus colocou essas pessoas no nosso caminho, tem uma razão e tem uma finalidade. Desviai de mim, ó meu Deus, a ideia de o mal dizer e de todo desejo malévolo contra ele. Então, vê, antes de tudo, uma questão interna. Uma coisa você disse, o mal disse. Outra coisa é, eu tenho dentro de mim um desejo malévolo. Está me destruindo. É em relação a outra pessoa.
mas está fazendo mal a mim, a energia está em mim, né? Lembrando que a máxima da caridade, com as ofensas recebidas, você tem um grau de compaixão maior. Quer dizer, duas pessoas idênticas, uma não caridosa e outra muitíssimo caridosa, recebendo ofensas idênticas. Uma maldiz, uma tem desejo malévolo, a outra sofreu a mesma coisa e tem compaixão. Fazei que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. Então, vejam aí a franqueza de uma oração dessa. Vejam aí a honestidade e o conhecimento a respeito de si mesmo, né? Olha, Senhor, aconteceu um problema lá. Eles estão numa situação bastante difícil. Fazei que eu não me alegre com a desgraça dos outros, com a desgraça daqueles que eu considero meus inimigos, né? Ou surgiu um benefício. Alguns bens foram concedidos a eles. Fazer com que eu não sinta desgosto pelo progresso deles, ainda que material. Por quê? A fim de eu não macular, de eu não manchar minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Isso é a prece. Senhor, que a vossa bondade possa estender-se sobre ele, levando a melhores sentimentos para comigo. O verbo está no gerúndio. Levando a melhores sentimentos para comigo. Levando. Em 2 décadas, a pessoa vem melhor. Tem uma aproximação melhor. Percebe? Espíritos bons, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, né? Também essa pessoa ela é como nós, carrega o bem e o mal dentro de si. Ela também não fez alguma coisa boa? Fez. Mas nós lembramos da coisa boa? Não. Só lembramos do quê? Do mal. E tem que ser o contrário. Esquece o mal, recorda do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal entrem no meu coração. É aquilo que a Deise falou, né? Você começa a alimentar a planta. Na hora do atrito lá, você até disse algo parcialmente desagradável, ou ficou quieto, ou se afastou. Ótimo. Mas dentro de si foi uma semente do mal. Apesar de não ter manifestado ali. Aí fica, né? Um desejo que vai crescendo. Mas eu deveria ter dito isso. Aí fica uma guerra mental na sua cabeça. Só você com os espíritos inferiores. Por que você não falou isso? Tal, aí fica alimentando aquilo, né? O ódio, o rancor, o desejo, eu deveria ter falado aquilo. Aí o tom de voz deveria ser esse. O mal entrou e está crescendo, né? Porque aí diz, não deixa que isso aconteça, porque o ódio e a vingança só são peculiares aos espíritos maus, sejam eles encarnados ou desencarnados. E, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna e lhe pagar o mal com o bem e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para provar a sinceridade das minhas palavras, que me seja dada a ocasião de ser útil, e vai ser, se pedir. Aí, ó, maluco, que você fala? Pede aí, ó. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho, né? Preservai-me de fazer o bem por ostentação, oprimindo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Pois, nesse caso, eu mereceria que fossem aplicadas essas palavras do Cristo, qual? Já recebestes a tua recompensa, né? Beleza? Então, se você fez com a intenção de humilhar,
Se você fez para ostentar, para ser visto, então a recompensa já está paga. É o que informa o capítulo 13, item 1 e seguinte. O que forma? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Não devemos praticar obras para serem vistas, porque, do contrário, não teremos recompensas celestiais, né? A prática da caridade não pode ser realizada como fazem os hipócritas, trombeteando, né, nas sinagogas, para serem admirados, para serem louvados. Porque, se forem admirados e louvados, já estão recompensados. Qual é o ideal? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. O que permanece em segredo, esse sim será recompensado. É o que fala o item 1, né? Então, vamos estudar aqui o seguinte, porque seria estudar todo o capítulo 13. Beleza? Então, vamos lá. Ação de graças pelo bem concedido aos inimigos, né? Então, aquele subconjunto, aquele subitem lá, né? Fazer com que eu me alegre fazer com que eu não me alegre com as desgraças que aconteçam com eles e fazer que eu também não me desgoste com os bens que lhes sejam concedidos. Então, ação de graça pelo bem concedido aos inimigos. Então, você vai agradecer por algo de bom que ocorreu com o seu inimigo. João, Pode não. o difícil é a gente perceber, eu acho, que porque às vezes a gente pode estar sendo numa prece desse, aquele que perturba, né? E a gente não tem esse conhecimento, né? Não, verdade, gente. É, Porque sim, daí você vai estar numa família lá, a gente está se achando, porque a gente, a obsessão é fácil, né, João? E chegar até uma fascinação, fascinação, qual que é a primeira delas? Da obsessão? Obsessão, sim. E depois, a gente às vezes acha que nós estamos sendo vítima, porque, olha, tem uma família lá, nós somos fulano que me olhou assim, fulano que deu uma palavra assim. E às vezes a intenção da pessoa não é essa, e somos nós os entraves, né? Somos nós ali o que acontece. Então, Assim, porque às vezes, pela nossa, como você falou, a gente se arma de situações, né? E a gente chega num lugar, as coisas não são nem para nós, mas pelo nosso sentimento, a gente traz isso e às vezes gera uma situação e depois nós vamos lá fazer uma oração dessa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o entrave ali somos nós, né? Não as pessoas só. Às vezes o chato somos nós. E é difícil perceber esse trem. É difícil perceber. Né? O cuidado da gente tem que ser muito grande, porque a gente sempre se coloca na situação de vítima nas coisas. É verdade. Aí a gente tem que fazer essa prece de joelho só, porque só pela de boca não adianta. Né? Não adianta. É verdade. É como diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, vai falar assim, né? Olha, se pega uma pessoa com um determinado nível inferior e põe ela para conviver com os santos, ela não vai identificar a santidade dos outros, porque ela só enxerga os outros através dos seus próprios pensamentos, através dos seus próprios desejos. Então, realmente, né? A gente pode ser o problema. Então, vamos lá. Prefácio. Então, a gente vai render um agradecimento pelo bem concedido àquelas pessoas inimigas. Prefácio. Não desejar mal aos inimigos é ser apenas caridoso pela metade. Não estou desejando mal, eu não estou criando obstáculo à reconciliação, eu não guardo ódio,
eu não guardo rancor, eu não tenho desejo de vingança. Aí ele diz, não, tudo bem, mas isso você está sendo caridoso pela metade. A verdadeira caridade quer que lhes desejemos o bem. Não é só não ter o negativo, é passar a ter o positivo. E que nos sintamos felizes pelo bem que lhes sobrevenha. Não prece, meu Deus, em tua justiça entendeste encher de júbilo, de alegria, o coração do fulano, da Beltrana. Agradeço-te por ele ou por ela, apesar do mal que me fez, ou que tem procurado fazer-me. Se ele se aproveitasse desse bem para me humilhar, eu receberia isto como prova para demonstrar que eu estou com um grau de caridade mais significativo. Então, vê aí a sabedoria da oração, né? Espíritos bons, que me protegeis, não permitais que eu me sinta pesaroso por isso. Afastai de mim a inveja, afastai de mim o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo as suas obras. Ora, então, olha esse raciocínio final, tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado com isso. A pessoa recebeu bem, recebeu. Talvez ela venha tentar me humilhar. Já estou refletindo antecipadamente. Eu, a sabedoria da oração, já estou pensando antecipadamente. Então, o que eu peço? Para que eu, justamente, não me sinta humilhado, mas que seja uma prova para o meu sentimento de caridade, certo? Aí eu sei, por estudo, que a tentativa dela em me humilhar não é algo bom. Ela está praticando algo mal, né? Mas não serei eu a justiça, não serei eu a fazer a justiça com as próprias mãos. Eu tenho a ciência que cedo ou tarde ela própria sofrerá consequências desse mau caminho que ela segue. Porém, que seja Deus a corrigi-la e não eu a participar da correção, porque aí realmente eu vou demonstrar uma falta de caridade, porque eu me senti humilhado. Essa posição aqui em que a pessoa, sabendo que a outra está agindo mal pela tentativa de humilhá-la, está envolta com o sentimento de compaixão. Até com relação ao futuro dela própria, porque toda falta nossa vai ter correção. A falta dos outros também, mas que seja a justiça divina corrigi-la e não eu. Eu quero me libertar sentimentalmente desta relação, né, problemática. Beleza? Então vamos lá. Prece agora pelos inimigos do espiritismo. Prece os inimigos do espiritismo. Né? E essa é uma das causas da influência obsessiva. É que a pessoa faz o bem, diz lá no livro dos médiuns, não é só problemas de vidas passadas. Como nós estamos fazendo bem no máximo, essa é uma das causas das tentativas de uma influência obsessiva simples. A inveja que esses espíritos têm do bem, a raiva que eles têm do espiritismo. E por que é permitido que eles estejam ao nosso lado? Justamente para convertê-los
as causas que eles combatem, né? Mais para frente, eles, nossa, mas olha, não, eles estão com razão. Deus permite, os espíritos superiores permitem e acompanham e nos auxiliam no processo de conversão desses espíritos. Bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, né? Então, você está se sentindo injustiçado. Tem fome e sede de justiça. A sua bem-aventurança chegará. Então, você está sofrendo algo. A bem-aventurança estará à frente pelo sofrimento atual. Porque serão saciados. A saciedade vai trazer a bem-aventurança. Deu para entender? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Por amor da justiça, quer dizer, você está levando uma vida na boa direção de fazer as coisas certas. A própria Estefânia falou aí que, como ela não fazia corpo mole no hospital, ela era perseguida. E é assim? É assim. É assim a Terra? É assim. Em todo lugar. A pessoa que é justa é combatida. Imagina a pessoa que, então, é amorosa e a pessoa que é caridosa. Ela é perseguida. Mas, por estar levando uma vida com amor pelas boas coisas, com amor pelas boas práticas, com amor pela direção do bem, e sendo perseguida, a bem-aventurança dela é superior à saciedade. É superior à saciedade. Porque essa receberá o reino dos céus. Você viu a diferença, a gradação entre uma oração e outra? A primeira é: eu estou desejoso da justiça, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou sofrendo. Pelo sofrimento, você receberá a saciedade e se sentirá melhor. Você ficará feliz, bem-aventurado. Agora, o outro é: eu estou levando uma vida de amor pelo que é certo. Será perseguido. E a bem-aventurança para quem é perseguido é o reino dos céus. É outro grau. Esse segundo é um grau mais elevado. Ele parece trabalhar mais, o outro está reclamando, e esse não. Está amando a justiça, trabalhando, é perseguido, por isso vai subir mais alto. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições. Percebe aqui? É o grau ainda mais elevado que o segundo. O segundo está sendo perseguido por amar a justiça. Nesse outro, você vai estar muito feliz. Quando você for carregado de maldição, mas é um trabalhador ainda muito mais. Vixe, João, difícil, hein? É um trabalhador muito mais dedicado do que o primeiro está reclamando, o segundo, tudo bem, faz alguma coisa, ele é amante da boa direção. Esse aqui, ele está fazendo tanto bem que ele está carregado de maldição. Como é o título que a gente está estudando? Prece pelo quê? Pelos inimigos do espiritismo. Do espiritismo. Pelos Então, inimigos do espiritismo. Então, vê aí o que carrega o Divaldo, o que carrega o Alberto Almeida, o que carrega o Elahá, o que carrega a Anete Guimarães, o Haroldo. Porque eles são trabalhadores tais, né, que os espíritos inferiores querem carregá-los de maldição. Uhum. Inclusive através de encarnados. Felizes sereis se vos perseguirem e vos disserem falsamente contra vós todo tipo de mal. Toda espécie de mal. Toda espécie de mal. Pensa em toda espécie de mal. Fala aí. Soletra tudo aí. Os espíritos inferiores estão falando isso do Divaldo.
Os espíritos inferiores estão falando isso no Haroldo. Toda espécie de mal estão falando do Elahá. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. Foi assim com os profetas. Muitos morreram, vida duríssima. Não teve profeta que levou vida fácil. Não teve. Realmente. Então, vamos lá. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Não tem medo dos que podem matar o corpo. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. E, às vezes, são até aqueles mais melífluos, que desejam nos conduzir às tentações, pode fazer com que nós percamos a reencarnação, reencarnando e nos dirigindo à região inferior. João, eu acho que essa coisa do inferno foi criada pela Igreja Católica, porque, na realidade, as escrituras, né, eu tenho visto assim, o Elahá e o Moderai falando, e o professor Severino falando a respeito das escrituras, né, a tradução feita das escrituras, que na época a gente não tinha um vocabulário maior, e aí, quer dizer, os clérigos da igreja, né, que começaram, da Igreja Católica em si, que começaram essas traduções, criaram essa coisa do inferno, porque no judaísmo ele não fala no inferno, porque a primeira revelação está toda dentro do judaísmo, né? E eles não tinham assim outros, não tinham muito vocábulos. E com isso, quando foi traduzido, criaram essas palavras, né, com uma força pejorativa que não existe, porque não tem um inferno, uma coisa que é palpável, visível. A gente tem o umbral, né, a zona abismal ali, tudo, mas criar aquela situação de que é inferno lá embaixo e céu lá em cima, né? Isso foi mais a Igreja Católica, né? Digamos assim, a ideia ruim e carrega um tanto de mitologia é a falta da lei de progresso, né? Porque a falta da lei de progresso em que uma pessoa irá por faltas temporárias, curtas, definitivamente e eternamente para uma região inferior, ou que, se fez boas práticas, irá para uma boa vida em regiões superiores, acreditando que a boa vida é justamente a falta de trabalho, é o repouso, a boa vida, porque na história humana, a lei de trabalho, né? A lei de trabalho era uma punição. Trabalhar era estar sob, digamos assim, uma punição. Era uma humilhação, né? Era uma humilhação. Uma humilhação. Então, que realmente há regiões inferiores? Que há realmente, que você pode chamar ela de região abismal, de inferno, como fala o livro Ação e Reação, de André Luiz, ao inferno. Eles chamam de região infernal a região de abismo, porque realmente são regiões, digamos assim, inadequadas. Agora, o problema é crer que você não vai sair de lá. Se você está num lugar desse e crê que você não tem condição de sair daquele local, o seu grau de revolta se torna muito majorado. Agora, se você está num local não bom, mas você conhece a lei do progresso, sabe da possibilidade de sair daquele local, você adquire já algum grau de resignação.
Agora, concordo, sim, foi a Igreja Católica que criou, muitas vezes, as ideias dos demônios infernais, o demônio daquele tipo, daquele outro tipo. E a própria espiritualidade se apropriou dessas criações e esses espíritos, nesses locais, com essa falta de conhecimento relativo à lei do progresso, assumiram essas formas para prejudicar milhões de pessoas que acreditam nessas ideias dos demônios, né? Então, elas começam num processo de auto-obsessivo, vinculados àqueles livros, Paul Deplancy foi um deles, vinculados àqueles livros de demônio, lança essa ideia para dentro das suas próprias cabeças e depois os espíritos se aproveitam dessa auto-obsessão para justamente obsidiá-las. Tudo é uma falta de conhecimento relativo das leis morais, relativos da lei de progresso, né? E saber Sim. que esses espíritos não são demônios, são almas humanas que tomaram essa forma para perseguir, porque se sentem injustiçados e não conhecem a possibilidade do esforço próprio para construir as suas próprias virtudes. Então, a coisa é por aí. Beleza. É desse jeito mesmo. Mas não na época, né, João, que assim eles é que tinham, né? Quer dizer, as pessoas nem tinham acesso à Bíblia, essa coisa toda que depois foi tendo. Então eram eles que tinham aquele acesso, eles que falavam, eles que diziam, eles até que escreviam, né? Os próprios padres, bispos, arcebispos, essas coisas. E era uma forma deles manterem o povo na mão deles com venda de indulgências para que eles fossem para o céu e com isso eles enriquecerem, né? Quantos tem aí que é igual a questão da castidade, aí se mantinham, diziam que tinham que ter a castidade, que era para não dividir os bens da igreja, e simplesmente tinham famílias por fora. Né? Quantos teve? Eles utilizaram o medo e não o amor, né? Sim. Utilizaram o medo e não o amor, e quiseram, digamos assim, enclausurar o conhecimento para eles. Vê as gárgulas das igrejas? As gárgulas das igrejas são demônios, com ideia de incutir medo, né? Então, no próprio Vaticano, você chega lá, é todo cheio. É lotado. Você olha assim, uns negócios assim que eu digo, meu Deus, como é que botaram um negócio desse aqui? Mesmo assim, incute o medo. Mas acharam que estão no governo do mundo. Não estão no governo do mundo. O governador do mundo é Jesus. Então ele manda os seus emissários de luz à Terra para espalhar o conhecimento, para espalhar a verdade. Quando a igreja percebeu, já não tem nas suas mãos o povo que se tornou um tanto esclarecido. Mas também caiu no grau do exagero, né? Da crença submissa, vinculada a uma fé não raciocinada, imbuída, incutida ali pelo medo, se tornaram descrentes de tudo. Aí o homem sai de uma posição de uma fé cega, em que ele era impelido pelo medo, para uma descrença total. Destrona Deus e quer se tornar um Deus. Também está errado. Tem que ter uma posição intermediária de equilíbrio, né? Mas é o Espiritismo que vai trazer a todos uma luz mais ampla, uma luz verdadeira, porque ele tem por objetivo a regeneração do mundo. Sim. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração? Vai parar aí? Vamos parar aí, né? Vamos fazer o feijão? Eu vou levar o feijão lá na... Eu não vou fazer, mas eu vou levar lá na Thelma. Na Thelma, tá certo. Cada um faz uma coisa, é isso aí. A união é que é importante, né? Com certeza. É isso aí.
Estefânia, você não quer fazer a oração? Faça. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais este amanhecer, com a luz que irradia nosso corpo, nossa alma, que possamos prosseguir através do teu evangelho, a busca do conhecimento, a nossa reforma, para que sejamos cada dia melhor um pouco, para ajudar os nossos irmãos, através das preces, através da nossa energização, levando um pouquinho de alento a cada um que precisa. É da maneira mais simples, mas de coração, agradecer todos os dias, Senhor, pela oportunidade de cada dia, de novo dia. Que Jesus abençoe o planeta, todos os doentes, todos os desamparados, todos os abandonados. Que este evangelho nos traga um pouco de reforma, de conhecimento para a nossa elevação. É só através do Espiritismo que o caminho está aberto. Senhor, nos proteja de todo o mal, toda inveja, que possamos estar prontos para ajudar aqueles que não têm o conhecimento da Tua palavra, do Teu amor. O pouco que sabemos, Senhor, já estamos felizes por poder ter entendimento da Tua palavra, das Tuas escrituras. Só temos a agradecer, Senhor, e pedir sempre um novo dia, com esperança, com amor, com fraternidade. Obrigado pela nossa união, pelo nosso estudo, que possamos nos manter fortes através do estudo, do carinho, do respeito e da fraternidade. Jesus abençoe todos os lares, daqueles que não estão conosco hoje e aqueles que estamos aqui com dificuldade, alguns com doença, que todos possamos superar, passar com resignação as nossas dificuldades. É sinal de progresso. A paciência, o amor. Obrigado, Senhor, por mais este estudo, que em breve estaremos juntos novamente. Graças a Deus. Obrigado pelo coração da Angelita. Ou da Angelita, não, da Estefânia. Que tá firme e forte. Firme e forte. Graças a Deus. Eu sou o susto. Eu sou o susto. Exatamente. Graças a Deus.